Olá, sejam muito bem-vindos. Antes de a gente começar, quero agradecer demais a presença e o apoio ao nosso canal. E claro, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar para a gente continuar trazendo mais conteúdo assim. Bom, vamos lá. E se eu dissesse que a geometria de um círculo e a melodia de uma flauta andina super antiga estão, na verdade, conectadas pela mesma linguagem universal? Pois é, hoje a gente vai explorar essa harmonia que vive escondida nos números. A ideia por trás da nossa análise de hoje é simplesmente fascinante, a de que o universo inteiro é governado por razões e proporções. A gente vai mergulhar em como a divisão de um círculo na geometria se conecta de forma direta com a vibração do ar num tubo de bambu lá dos Andes, a zampônia. É a matemática funcionando como a grande organizadora do caos, transformando tudo em padrões. E tudo isso com base nas incríveis investigações de Clóvis Rocha Sampaio Júnior. Mas calma lá! Para entender essa conexão tão profunda entre a forma de um círculo e o som de uma flauta, a gente precisa começar pelo básico, pela linguagem que descreve os dois. E essa linguagem, claro, é a matemática. Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, com a simplicidade e a elegância do triângulo retângulo. Sabe aquela famosa relação A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado? Então, ela não é só um exercício da escola. Ela é a pedra fundamental, a base que define as proporções de seno, cosseno e tangente. E são essas proporções que nos permitem investigar a fundo a natureza do círculo e, como a gente vai ver, a física das ondas. E olha, quando a gente fala de círculo, é impossível não esbarrar num dos maiores mistérios da matemática, o número π. Durante séculos, ele foi definido como irracional. Sabe aquela sequência de dígitos infinita, meio caótica? Só que a pesquisa do Clóvis Rocha Sampaio Júnior, usando a precisão de um software como o GeoGebra, sugere uma coisa bem radical. E se, na verdade, o π esconder padrões de divisões racionais que a gente simplesmente não conseguia enxergar antes? Essa frase que está na tela, ela é muito profunda. A simples ideia de encontrar divisões exatas dentro do π não é qualquer coisa, não. Ela basicamente questiona séculos de premissas matemáticas. É como se a gente estivesse procurando uma ordem secreta onde sempre se acreditou que só existiu o caos. Tá, mas como é que se chega nessa nova visão? Como o diagrama mostra, a sacada foi projetar o círculo usando perspectivas geométricas diferentes, o que os matemáticos chamam de planos isométricos e polares. E aí, de repente, padrões começam a surgir. A tecnologia nos ajuda a ver valores racionais, que se repetem, que estavam ali escondidos o tempo todo. É uma nova camada de ordem, de racionalidade, que apareceu simplesmente porque a gente aprendeu uma nova forma de olhar. Agora vem a grande pergunta. Como é que essa geometria pura, abstrata do círculo se transforma no fenômeno físico que a gente percebe como som? A resposta está nessa transformação super elegante. Imagina um ponto girando num círculo sem parar. Se a gente for marcando a altura dele ao longo do tempo, o resultado é essa curva suave e perfeita, a senoide. O raio do círculo se transforma na amplitude da onda, ou seja, no volume. E a velocidade com que o ponto gira vira frequência, que é o que define a nota musical. A geometria do círculo literalmente vira a física de uma onda. É muito importante lembrar que som não é algo abstrato. É uma onda mecânica, uma perturbação física, real. Como a gente vê no diagrama, um alto-falante cria zonas onde o ar está mais apertado, a compressão, e outras onde ele está mais solto, a rarefação. Nossos ouvidos captam essas oscilações super rápidas de pressão e o nosso cérebro decodifica tudo isso como som. Então a gente pode quebrar qualquer onda sonora em duas características principais. Amplitude, que é a altura da onda, define a intensidade, o volume. Ondas mais altas significam um som mais forte. Já a frequência, ou seja, o número de ondinhas por segundo, define a altura do som, o tom. Ondas mais rápidas produzem sons agudos, ondas mais lentas, sons graves. Simples assim. Só que o som de um instrumento de verdade é bem mais complexo que uma senoide pura, né? E é aqui que entra o teorema de Fourier. Ele nos mostra que qualquer onda complexa, como a de um violino, é, na verdade, a soma de várias ondas senoidais simples. Tem a nota principal, a fundamental, e várias outras notinhas por cima, os harmônicos. Essa combinação única de ingredientes é o que dá para cada instrumento o seu timbre característico. É como se fosse o DNA sonoro dele. Agora que a gente já entendeu a física do som, aparece um novo desafio. Como foi que a humanidade organizou essas ondas e esses harmônicos em sistemas que fazem sentido, em música? Essa busca pela afinação perfeita nos leva a um problema matemático fascinante. Olha só isso.
Do lado esquerdo, a gente vê a grande descoberta de Pitágoras. Razões matemáticas simples, tipo 2 para 1, soavam bem, soavam harmoniosas. Parecia perfeição. O problema, que está ilustrado ali na direita, é que quando a gente tenta construir uma escala musical inteira empilhando essas razões perfeitas, a conta simplesmente não fecha no final. O ciclo não se completa e isso gera um erro que dá para ouvir, a famosa vírgula pitagórica. Esse dilema matemático precisava de uma solução. Pensa num piano que tem afinação fixa. Ele não podia tocar em todos os tons sem que alguma coisa soasse bem desafinada. E ao longo da história, culturas diferentes encontraram respostas muito, mas muito diferentes para esse mesmo problema. A solução do Ocidente foi o sistema temperado, e ele é um compromisso matemático genial. Em vez de usar razões puras, a ideia foi dividir a oitava em 12 partes matematicamente iguaizinhas. Cada nota é a anterior multiplicada por um número fixo, a tal da raiz duodécima de 2. Nenhum intervalo é perfeitamente puro, como os de Pitágoras, mas o erro é distribuído de forma tão igual que a gente nem percebe. Isso permite que a música seja tocada em qualquer tom. Mas essa não foi a única solução, de jeito nenhum. Lá nos Andes, a zampônia representa uma abordagem totalmente diferente, a etnomatemática. Aqui não se trata de uma fórmula abstrata. A escala musical é física, ela está materializada nos tubos de bambu. Cada tubo é, na essência, uma calculadora de comprimento de onda, que foi construída e refinada não por equações num papel, mas pela tradição cultural e pela prática dos artesãos. E quando a teoria encontra a prática, o resultado é simplesmente incrível. Essa tabela compara os comprimentos ideais dos tubos calculados pela física com os comprimentos reais, medidos nos instrumentos. E sim, existem pequenos desvios, não é matematicamente perfeito. Mas a conclusão disso é profunda. Música não é só matemática pura. O ouvido humano, que é moldado pela cultura, aceita e até gosta dessas imperfeições. A percepção cultural acaba vencendo a exatidão da teoria. E é exatamente aqui que a nossa história se completa. A tecnologia de hoje nos permite finalmente visualizar e até ouvir essas conexões super profundas entre a matemática abstrata e o som físico. Lembram do GeoGebra que a gente usou lá no começo para investigar o pi? Pois é, o mesmo software que nos ajuda a visualizar a geometria complexa também pode transformar essa geometria em som. Existe um comando chamado tocar som, que basicamente transforma a função matemática que está na tela diretamente em áudio. A matemática se torna audível. A gente pode literalmente ouvir as equações. E assim a gente fecha o círculo. Este diagrama resume perfeitamente a nossa jornada. A matemática, com sua trigonometria e seus logaritmos, nos dá a linguagem. A física, com as ondas e as vibrações, descreve o fenômeno. E a tecnologia, com a síntese digital e o GeoGebra, nos permite visualizar e criar. E bem no centro de tudo, nasce a música, da convergência desses três campos, como foi brilhantemente demonstrado nas pesquisas de Clóvis Rocha Sampaio Júnior. E isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se esta é a música que a gente encontrou na geometria do círculo, que outras harmonias incríveis ainda estão escondidas por aí, na vasta linguagem da matemática, só esperando para serem ouvidas? A gente agradece demais por acompanharem até aqui e não se esqueçam de se inscrever para continuar recebendo conteúdos de qualidade. Até a próxima!